Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Lucas e nós iremos dar início à nossa aula de ciências, tá bom? Então, pegue lá seu livrinho na unidade 4, das páginas 20 à página 29. E nós iremos começar com o tema chamado Qual refeição escolher? Já vimos nas aulas anteriores que a gente tem aí inúmeras classificações para os alimentos, não é? A gente organiza os alimentos em diversas formas. E a gente vai conhecer na aula de hoje qual é a melhor opção de escolha de uma refeição, né? Então, a partir de agora, né, acompanhe comigo a questão da escolha de refeições, tá bom? Então, dando prosseguimento, a gente vai relembrar algumas coisinhas da aula passada, que são, na verdade, a questão dos nutrientes, né? A gente viu que para nós termos uma alimentação essencial, uma alimentação correta, é preciso que a gente tenha uma alimentação chamada de alimentação balanceada. E o que é uma alimentação balanceada, professor? A alimentação balanceada, ela é aquela alimentação que tem a quantidade ideal de nutrientes, tá bom? E que nutrientes são esses? Já falamos. Tem que ter uma quantidade ideal de carne, uma quantidade ideal de frutas, uma quantidade ideal de arroz, né? Porque cada uma desses alimentos que eu estou falando, eles compõem aí um grupo de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das nossas funções. Então, por exemplo, se a gente tiver... o indivíduo, por exemplo, está comendo só fruta, professor. Ele está se alimentando de modo saudável? Não. Por quê? Porque a alimentação deve ser balanceada. Se você ingerir só frutas, você não vai estar o quê? Consumindo todos os nutrientes necessários para o funcionamento do seu corpo. Então, basicamente... se eu comer só fruta, se eu comer só salada, chega um tempo que o meu corpo vai começar a adoecer. Por quê? Porque, apesar de eu estar comendo alimentos saudáveis, eu não estou tendo uma dieta balanceada. E o que é uma dieta balanceada? Aquela que tem quantidades necessárias de nutrientes aí para nossa alimentação, ou seja... o prato nosso do dia a dia, né? Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de salada, um pouquinho de carne, um pouquinho de peixe ou frango, né? Isso é uma alimentação balanceada. É ter um pouco de cada nutriente no seu corpinho, tá bom? Então, nessa unidade, nós iremos estudar um pouco mais sobre essa classificação ou organização dos alimentos, tá bom? Então, o que a gente fala de alimentar-se em equilíbrio? Como é que a gente se alimenta em equilíbrio, tio? Basicamente, a gente tem três grandes coisas aí, né? Nós temos, por exemplo, os alimentos chamados de construtores. O que são os alimentos construtores, tio? São aqueles responsáveis, né, para o que a gente chama de desenvolvimento do nosso corpo, né? Quem permite, por exemplo, o nosso crescimento, né? Essas coisinhas aí, né? Desenvolvimento dos ossos, crescimento, são os nutrientes construtores, né? O cálcio, por exemplo, que está lá no leite, ele é um tipo de nutriente muito importante para a gente, chamado de nutriente construtor. Por quê? Porque o cálcio, que é encontrado no leite, ele ajuda a enrijecer e formar os nossos ossos, tá bom? Então, seus ossos aí, eles são o quê? Eles são formados por nutrientes construtores. Todos nutrientes que permitem a sua construção ou seu desenvolvimento é chamado de nutrientes construtores, tá bom? E o que são os nutrientes energéticos, tio? Nutrientes energéticos. O que vem para vocês da palavra energético? Não vem de energia? Então, os nutrientes energéticos são aqueles que basicamente dão energia para o seu corpo. Se você estar acordado
desenvolvendo atividades, né? Seja elas físicas. Ah, não, tio, eu só tô dormindo. Mas para dormir também você gasta energia. Então, como é que você repõe essa energia gasta, né? No seu corpo? Basicamente por meio de nutrientes ou alimentos energéticos, né? Que os alimentos energéticos em geral são chamados de carboidratos, né? Que são aqueles que são fontes de energia, como quem? O arroz, o que mais, tio? O arroz, substâncias que são mais açucaradas, tá bom? E nós temos também o que a gente chama de nutrientes reguladores. O que são esses nutrientes reguladores, professor? Nutrientes reguladores são os nutrientes que basicamente vão regular, né? Vão normalizar o quê? As funções do seu corpo. Por exemplo, professor, eu tenho que ter uma quantidade de gordura no meu corpo, né, professor? Tenho. Mas quem é que vai regular essa quantidade certa de gordura? São os nutrientes chamados de reguladores. Então, por que a gente está falando de nutrientes construtores, nutrientes energéticos e nutrientes reguladores? Porque esses três tipos de nutrientes juntos, eles fazem o que a gente chama de alimentação equilibrada ou alimentação balanceada. Então, para você ter uma alimentação balanceada, você precisa ter no seu pratinho nutrientes construtores, nutrientes energéticos e nutrientes reguladores, tá bom? Então, aqui na imagem do lado, você está vendo aí, né, um cozinheiro com um hambúrguer bem grande, né? E na imagem aqui, na segunda imagem, você tá vendo aí uma pessoa que comeu tanto que tá passando mal aí, né? Mas será que essas pessoas dessas duas primeiras imagens, elas têm uma alimentação equilibrada? Ou seja, tem uma alimentação que possui nutrientes construtores, nutrientes energéticos e nutrientes reguladores? Com certeza não. Por quê? Olha a quantidade de carne que tem. Olha a quantidade de gordura que tem. Então, o quê? A quantidade de carne, quantidade de gordura, ela é muito alta, desequilibrando o que a gente chama de alimentação balanceada. Então, em geral, comida em excesso, ou então sanduíches, ou então batata frita, só apresentam muitas das vezes o quê? Poucos nutrientes. Nós não vamos ter nesses alimentos o que a gente chama de quê? De alimentação balanceada. Poxa, professor, mas tudo que eu gosto não é alimentação balanceada? O que acontece? Vamos já explicar, né? Basicamente, a gente tem que mudar alguns hábitos que a gente tem. Por quê? Porque se a gente não tem uma alimentação balanceada, que eu já estou falando desde o primeiro slide, a gente pode desenvolver diversas doenças, como a obesidade, né? Como a questão de colesterol alto, que é um tipo de doença que causa dor de cabeça, essas coisas a mais, né? E também a gente pode desenvolver a diabetes, por exemplo, que nós vamos comentar cada uma delas, tá ok? Então, nessas imagens, nas duas primeiras, é um exemplo claro de uma alimentação que não tem equilíbrio algum, né? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade exagerada de carne, uma quantidade exagerada de gordura e eu acabo deixando outros nutrientes de fora. Então, em geral, eu tenho nesse tipo de alimentação aqui, né? Uma alimentação com nutrientes mais energéticos. Então, o quê? Alimentações ricas em gordura, né? Em carne, por exemplo, em carboidratos também, né? Como o pão, são alimentações que dão muita energia para o seu corpo, dão. Mas e as outras formas de nutrientes? Você não tem. Então, a terceira imagem aqui, essa imagem bem aqui, né? Primeira e segunda é de uma alimentação desbalanceada, aquela alimentação que não tem esses três tipos de nutrientes. E na terceira imagem,
Nós temos um exemplo muito claro do que a gente chama de alimentação balanceada, que é o quê? Um pouco de nutrientes construtores, né? Um pouco de nutrientes reguladores e um pouco de nutrientes energéticos. Então, para eu ter uma alimentação balanceada, eu preciso ter o quê? Nutrientes construtores, nutrientes energéticos e nutrientes reguladores. Os nutrientes construtores fazem o quê, professor? Ajudam no desenvolvimento e na formação do seu corpo. Nutrientes energéticos fazem o quê? Dão energia para o seu corpo, para você realizar as atividades diárias que precisam de energia. E os nutrientes reguladores são aqueles que regulam, né, a quantidade aí de substâncias e de alimentos dentro do seu corpo, tá bom? Então, dando prosseguimento, nós temos aí um jogo rápido que diz o seguinte: qual dos dois pratos você acha que possui mais nutrientes? Será que é a opção 1 ou a opção 2? Então, você vai discutir aí, né, com você mesmo, peça ajuda do papai e da mamãe para verificar qual dos dois pratos, tá bom? Qual dos dois pratos você acha que possui mais nutrientes, tá bom? Então, qual dos dois pratos possui mais nutrientes? Será que é a opção 1 ou será que é a opção 2? Tá ok? Então, dando prosseguimento também, a gente tem os primeiros passos, né, da nossa unidade 4, que diz assim, ó: observe as opções de refeição e escolha duas. Quais nutrientes estão em cada uma delas? Então, dentre essas imagens aqui, ó, a 1, a 2 e a 3 e a 4, você vai escolher duas opções dessa, né? E verificar quais nutrientes estão presentes nelas. Se são os nutrientes, né? São os nutrientes energéticos, se são os nutrientes reguladores ou se são os nutrientes chamados de nutrientes construtores, tá bom? Passo 2 aí. Você comeria essas refeições todos os dias ou de vez em quando? A gente já até sabe, né, que todos os dias não dá para ficar comendo batata frita, refrigerante, hambúrguer, pizza, cachorro-quente e brigadeiro. Por quê? Porque se eu começar a ingerir, a comer todo o tempo esse tipo de alimento, eu posso ter doenças que são muito graves e que podem até levar a gente à morte, né? Como a obesidade, por exemplo. Converse com um colega. Tio, eu tô à distância. Converse então com um familiar, tá bom? E troque as informações. O que é familiar? Seu papai, sua mamãe, seus irmãos, né? Então, converse aí, né? Troque informações a respeito dessas questões que vocês responderam aí acima. Reflitam sobre as semelhanças e diferenças entre as respostas, né? E vamos falar agora do que a gente chama de alimentação e diversidade cultural. A gente sabe que o Brasil, né, lá em relação à história, o Brasil ele possui uma diversidade, ou seja, uma grande diferença cultural, né, entre o quê? Os brasileiros. Por quê? Porque os brasileiros, eles foram que, segundo a nossa história, né, lá da aula de história, o Brasil ele foi colonizado, né, habitado, né, por diversos povos, diversas origens. Então a alimentação no Brasil ela é muito variada. Ela é muito diversificada. Tem vários tipos de culinárias diferentes no Brasil. É uma culinária muito rica, muito diversa, muito variada, né? Então, alimentar-se bem significa o quê? Significa você ter o quê? Comer alimentos que possuem diversificados nutrientes. O que é esse diversificado? É você conseguir ingerir diversos nutrientes que nós temos, e principalmente os três: os construtores, os reguladores e os energéticos, tá bom? Então, alimentar-se bem é você comer diariamente, né? No horário e também se alimentar dos três tipos de
nutrientes que nós já falamos anteriormente. Então, no Brasil, há o que a gente chama de uma grande variedade de alimentos, de vários povos, de várias origens, né? Por exemplo, no Pará a gente tem maniçoba, né? Tem o que? Pato no tucupi, tem o que? O tacacá, né? Já, por exemplo, na região da Bahia a gente tem o acarajé, que aí sofre uma influência muito grande aí da questão da escravidão, essas outras coisas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a feijoada, né? Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o queijo mineiro, né? Então, olha aí a riqueza, né, de comida que tem e de diferentes tipos de comidas que existem no Brasil. Então, o Brasil, ele tem uma alimentação muito diversa, ou seja, diferentes formas de comer, de se alimentar, dependendo aí da região que você está do Brasil, tá bom? Então, agora a gente vai aprender a classificar os alimentos consumidos. Então, você já parou para pensar quando você está ingerindo algum alimento? Você já parou para pensar se ele é in natura, se ele é minimamente processado, se ele é processado ou é ultraprocessado? Professor, eu não sei nem o que é isso, mas vamos aprender agora o que são esses alimentos. Então, como é que a gente classifica os alimentos que nós consumimos, nós, seres humanos? A primeira classificação, a primeira organização desses alimentos são o que a gente chama de alimentos in natura. O que são alimentos in natura? In natura quer dizer que são alimentos naturais, que são obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem ter sofrido interferência de nós, seres humanos. Então, os alimentos in natura são aqueles o quê? Que a gente vai lá na natureza, pega e já consome eles, sem passar o quê? Por nenhum processo, né? De aquecimento, de refrigeração, de moagem, né? Por exemplo, alimento in natura. Fruta, bora pensar aí numa fruta. Laranja, professor. Muito bem, vamos lá, laranja. A laranja, a gente tira a laranja da onde? Se a gente tiver num sítio, por exemplo, a gente vai tirar lá da laranjeira, né? Que é a plantinha que produz a laranja. Então, se eu tirar a laranja lá da laranjeira e já consumir, eu estou consumindo um produto chamado de produto in natura, ou seja, um produto obtido diretamente de plantas e animais. Professor, eu sou pescador. Eu fui pescar e consegui lá na orla, né, 2 peixes. Aí eu corri, passei um salzinho e já fui logo fritar. Esse também é um produto in natura. Por quê? Porque você pegou esses animais diretamente da natureza. Não foi do rio que você pegou? Então, esse é um tipo de classificação dos alimentos. Os alimentos in natura são produtos obtidos diretamente de plantas e de animais, adquiridos para o consumo, sem terem sofrido processamento. Então, eu não tenho nenhum tipo de processamento no que a gente chama de alimento in natura. Por exemplo, cheiro verde, maçã, cenoura, os ovos, né? São alimentos em natura, não passaram por nenhum tipo de processamento. Nós temos também, dentro dessa classificação dos alimentos consumidos, aqueles alimentos chamados de minimamente processados. Quem são esses alimentos minimamente processados? São aqueles alimentos que eram in natura anteriormente e que sofreram alterações mínimas, ou seja, pouca coisa mudou nesses alimentos que eram in natura. Por exemplo, já viram aquele milho que chama milho em farelo, né? O que aconteceu? Eu peguei a sementinha do milho, coloquei, passei numa máquina chamada de máquina trituradora e o milho ficou como se fosse um pozinho. Então, que tipo de classificação eu dou para esse milho que virou o pozinho? Alimento minimamente processado. O que é minimamente, professor? É que eu interferi muito pouco na questão deste alimento. Ele quase não sofreu alteração. Então, a alteração é mínima, é pouca, tá bom? Então, alimentos minimamente processados
São alimentos que eram in natura e que acabaram por sofrer pequenas alterações, como moagem, corte, aquecimento, resfriamento, né? Então, por exemplo, tem o queijo. O queijo, que tipo de alimento é o queijo? Ah, professor, o queijo vem do leite, né? Lá da vaquinha. Tá, o leite é in natura, porque vem direto do animal. E o queijo? O queijo não passa por vários processos até chegar no queijo? Um deles, né, o resfriamento, essas outras coisinhas aí a mais, a secagem, né? Então, o queijo é um tipo de alimento chamado de minimamente processado. Era um alimento in natura que sofreu poucas alterações até chegar na nossa mesa. Tá ok? Dando prosseguimento, nós também temos os alimentos chamados de alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles fabricados com a adição de sal, açúcar, óleo, o que torna desequilibrados nutricionalmente, né? Já viram, por exemplo, a mortandela? A mortandela, por exemplo, é um tipo de alimento processado. Por quê? A mortandela, ela vem o quê? De resto de carnes, né? Aí que sofreram, né, a adição de sal, a adição de óleo, né? E passaram um tempo aí, a calabresa também, né? A linguiça, o que a gente chama também de salsicha, todos esses são alimentos processados, tá bom? Alimentos processados são aqueles que são fabricados com a adição de açúcar, sal ou óleo, que torna desequilibrado. O que é desequilibrado, professor? É que não tem a mesma quantidade de nutrientes, tá bom? Então, quando a gente fala em desequilibrado, nutricionalmente, é aquele que não tem a mesma quantidade de nutrientes, tá bom? Então, esses alimentos processados, eles são alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Por que eles devem ser consumidos em menor quantidade ou até serem evitados? Porque eles podem levar o consumo, né, constante, o consumo diário desses alimentos processados, eles podem levar a doenças como problemas no coração, como a obesidade e a diabetes, né? A diabetes, por exemplo, ela é uma doença gerada pelo aumento da quantidade de açúcar que você está ingerindo, tá? A obesidade é pelo quê? Pela quantidade em excesso de alimentos que você está comendo, tá bom? Então, além dos alimentos processados, nós temos aqueles alimentos chamados de ultraprocessados, ou seja, aqueles alimentos que foram criados diretamente nas indústrias, nas fábricas. O esquilho, por exemplo, ele não é criado em regiões fora da fábrica. A gente não tem uma plantinha que nasce o esquilho, né? A gente não tem, por exemplo, um animalzinho que faz a Coca-Cola. Quem faz somos nós, seres humanos, né? Nas grandes indústrias, nas grandes fábricas. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são produtos criados pelas indústrias. Então, são produtos criados pelas indústrias. Não possuem ingredientes em natura. Então, alimentos ultraprocessados, não existe alimentos in natura. Nos processados, ainda existem alguns alimentos que foram in naturas. Mas como eles sofreram tanta alteração, tanta adição de sal, açúcar e óleo, eles passam a ser chamados de alimentos processados. Mas os alimentos ultraprocessados são aqueles que não têm nenhum alimento in natura. Eles são pobres, então, esses alimentos ultraprocessados, eles são pobres em nutrientes, pobres em gordura, pobres em nutrientes, desculpe, ricos em açúcar e gordura. Por exemplo, o biscoito, o esquilho, eles têm uma enorme quantidade de açúcar. Então, se você consumir exageradamente biscoito, esquilho, refrigerante, você vai o quê?
você vai ter uma grande chance de ter uma doença futuramente relacionada à questão da ingestão de açúcar e de gordura. A doença relacionada ao quê? À ingestão ou ao consumo de açúcar é o que a gente chama de diabetes. Então, a diabetes, por exemplo, o indivíduo que come muito biscoito, toma muito refrigerante, ele é um indivíduo que a gente chama de predisposto. Ele pode ter a doença chamada de diabetes, tá bom? Então, o consumo desses alimentos também deve ser evitado, pois pode favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais. Então, professor, exemplo de alimentos processados, ultraprocessados, a Coca-Cola, o Doritos, né? A bolacha Oreo, que a maioria das pessoas adoram, né? O esquilho, a batatinha que a gente compra, né? Às vezes, não é para ser consumida diariamente, principalmente. É para você, se possível, evitar ao máximo esse tipo de alimentos, chamados de alimentos processados, tá bom? A imagem tá um pouquinho ruim, mas acompanha aí no jogo rápido, tá bom? Jogo rápido diz assim: analise as imagens a seguir e responda. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um pratinho que tem feijão, que tem arroz, um pedaço de frango grelhado, tomates e alface. E na segunda imagem eu tenho o miojo, né? E na letra A ele diz assim: qual desses alimentos é melhor para consumirmos em nossa dieta, né? Qual é o alimento aí? Qual é dessas imagens que eu tenho uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada de nutrientes? É na opção 1, nessa aqui? Ou é na opção 2 que eu tenho o miojo? É na opção 2? Não, é na opção 1, mas você vai justificar, tá bom? De acordo com o que vimos até agora, classifique os alimentos das imagens quanto ao tipo de processamento. Esse daqui, que tipo de alimento é esse? Alimentos como esse macarrão que são criados diretamente na indústria. Que tipo de alimento é esse? Alimento processado. Na 1, o feijão é criado pela indústria? Não, se a gente plantar o feijão, a gente tem. Arroz também. O franguinho, né? A alface e o tomate são alimentos chamados de alimentos... estão aí no meio termo dos alimentos in natura e dos alimentos minimamente processados, tá bom? Então, agora é a sua vez. Lá no Agora é Sua Vez, diz assim, ó. Nossa, deu até fome agora, né? A gente falando de comida, né, professor? Deu fome. Que tal fazer uma pesquisa e saber mais sobre os pratos típicos da região onde você mora? Então, você vai fazer uma pesquisazinha, tá bom? Sobre os pratos típicos da região em que você mora, tá? Quais são os pratos típicos? Você já até falou alguns, não foi, tio? Sim. Então, você vai pesquisar, né? Nessa pesquisa deverão conter o quê? As seguintes informações. Qual é o nome do prato? Quais os nutrientes que esse prato apresenta, né? E se ele tem alguma influência, se ele foi influenciado pela cultura italiana, árabe, japonesa, africana e assim por diante, tá bom? A 2, você vai pesquisar sobre o acarajé. Aquele negócio apimentoso, feito de feijão, né, professor? É isso mesmo. Um prato típico baiano. Insira os ingredientes no espaço abaixo. Converse com seus colegas se eles encontraram a mesma receita. Professor, não tem como conversar com meu colega agora. Converse virtualmente se der, né? Aí é na oportunidade, tá bom? E também no Agora é Sua Vez, da próxima página, diz assim: agora você é o chefe. Elabore uma refeição com os alimentos saudáveis para os seus familiares, vizinhos ou amigos. Em especial, lembre-se de tudo o que vimos no decorrer da unidade. Quanto ao consumo de alimentos in natura, minimamente processados e assim por diante. Então, você vai usar esse espaço bem aqui para colocar o quê? Para colocar uma refeição. Desenhar como se fosse um pratinho aqui, com uma refeição, né? Qual é a refeição? Aquela refeição que tem o quê? O feijãozinho, né? Que tem o quê? O milho, por exemplo, em pó. Vai vendo aí qual é a receita que você quer colocar, né? Ah, professor, mas eu
como milho em pó. Mas vai vendo uma receita em que você pode colocar alimentos in natura, ou seja, aqueles vindo diretamente da natureza, alimentos minimamente processados, ou seja, aqueles alimentos que sofreram ação mínima, né? Poucas alterações. Alimentos processados, aqueles que têm adição de quê? De sal, açúcar, óleo, né? E gordura. E os alimentos ultraprocessados. Então, você vai montar o quê? Uma receitinha, né, de alimentação utilizando esses conceitos que a gente já acabou de abordar aqui durante a aula. Tá bom, pessoal? Na 2, você vai botar assim: com base na refeição montada, analise os alimentos escolhidos e preencha a tabela a seguir, né? Então, você fez lá a receitazinha, né? A refeição. Então, aí você vai separar na refeição que você escolheu alimentos in natura. Ah, professor, eu botei lá na minha refeição, lá em cima, cenoura. Então, você coloca aqui cenoura como alimento in natura. Por quê? Porque a cenoura, ela é natural, né? Não vem lá diretamente da terrinha. Alimentos minimamente processados. Ah, professor, eu botei aqui o frango congelado. Então, alimento minimamente processado. Frango congelado é aquele frango que sofreu o que a gente chama de resfriamento, né? Alimentos processados. Ah, professor, coloquei na minha receita também a calabresa. Então, é um alimento processado. Tá bom? Professor, coloquei também na minha receita, eu coloquei Coca-Cola. Eita, né? Também é alimento ultraprocessado, é aquele criado pela indústria, tá ok? Então, basicamente, é assim que você vai montar lá a sua receitinha. Então, pessoal, esse daqui, para quem não me conhece, ainda não me viu lá na escola, né? Esse sou eu, sou o professor Lucas, né? Professor de Ciências, Química e Biologia da Escola Caixinha do Saber, tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.